Bom dia, pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Essa é a nossa aula número 39, que ainda pertence ao segundo bimestre. O bimestre está acabando, né, pessoal? Bom, turminha, hoje eu ia começar com vocês as equações do segundo grau, né? Que é a nossa matéria mais importante, na minha opinião, de todo o nono ano. E eu já estava preparada, né? A gente terminou produtos notáveis, terminou fatoração, já tinha visto radicais, então nós estamos bem de acordo com a matéria do nono ano mesmo, tá tudo tranquilo, sossegado. Porém, pessoal, vocês me conhecem, né? Sabem como eu sou preocupada. E aí me ocorreu uma coisa, esses dias eu passei por uma situação aqui na escola que um aluno não sabia resolver a equação do primeiro grau, né? Que é a matéria da sétima série, às vezes final da sexta série, né? Do oitavo ano lá. Então eu fiquei preocupada com isso e pensei, meu Deus, será que todo mundo sabe resolver direitinho, né? Não é pegar uma ou outras mais fáceis e resolver equações do primeiro grau. Então eu resolvi fazer uma aula hoje, né? A nossa aula de hoje vai ser vai ser uma revisão de equação do primeiro grau com uma variável, tá bom? Então vai ser provavelmente só essa aula, se eu achar que fica muito grande eu reparto em mais uma, mas eu quero que vocês realmente não comecem a aprender a equação do segundo grau sem ter a noção exata de como resolve qualquer tipo de equação do primeiro grau. Isso é uma coisa imprescindível, né? Você vai em todo o seu ensino médio, onde você estiver, você vai precisar da equação do primeiro grau também, né? Às vezes mais do que a equação do segundo grau. Então, para quem já sabe, quem está muito fera em equação do primeiro grau, tenha um pouquinho de paciência e assista a aula mesmo assim, porque alguma novidade sempre tem, tá, pessoal? E para quem não sabe, é uma oportunidade ímpar de aprender equação do primeiro grau. É lógico que lá no oitavo ano, se vocês aprenderam, devem ter aprendido em várias aulas, né? Cada tipo eu daria em um dia, em uma aula. Mas aqui, né, como nós estamos já no nono ano, e eu vou colocar a título de revisão, eu vou tentar colocar todos os tipos que eu separei em tipos, né, para ficar mais fácil, para vocês nessa aula de hoje. Então não deixe de assistir essa aula, tá bom? Então vamos lá, o que é uma equação do primeiro grau? Equação do primeiro grau, primeiro, o que é uma equação, né? Então, equação. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, 3x menos 8. Isso não é uma equação, isso é uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem letrinha. Agora, quando eu coloco 3x menos 8 é igual a 2x menos 1, por exemplo, então isso já é uma equação. Então, uma equação é uma igualdade entre duas expressões algébricas, expressões que envolvam letrinhas. A letrinha pode estar só desse lado, pode estar só desse lado, pode estar dos dois lados, isso não é problema. Agora, olhando para a letrinha, que é a variável da equação, que é o x no caso aqui, você só tem a letra x, não tem x e y. Então, como tem uma letrinha só, é uma equação com uma só variável. Tudo bem? Mesmo que aqui fosse do primeiro grau e aqui fosse do segundo grau, x ao quadrado, ou x à terceira, que seria do terceiro grau, se fosse a mesma variável, a mesma letra, então é uma variável só. Agora, o que dá o grau de uma equação, pessoal, é o expoente da variável. Então, aqui é x elevado a 1, aqui também é x elevado a 1. Então, esta aqui é uma equação de primeiro grau com uma só variável. Então, essa é tipicamente uma equação do primeiro grau com uma só variável. Então, a equação, porque tem uma igualdade entre duas expressões algébricas. Ou uma expressão algébrica e uma expressão numérica, não tem problema. É com uma variável só, porque a única letra que tem é a mesma, é o x, ou só y, ou só z, mas sempre a mesma letra. E é do primeiro grau porque o x que tem é o x elevado a 1. Não tem x ao quadrado, x ao cubo, x à décima, é x somente, tá bom? Então é esse tipo de equação que a gente vai revisar aqui. Então a professora de vocês dividiu em tipos. Não é que elas têm essas divisões mesmo, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso para ser uma didática, para você entender mais fácil como resolve, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar pela mais fácil, pela equação que eu chamei carinhosamente de primeiro tipo. O que seria uma equação do primeiro tipo? É uma equação, gente, ó, outra coisa que eu quero falar, antes de qualquer coisa, gente, ó. Quando a gente vai resolver uma equação, eu tenho que te dar um universo. O que é o universo? O universo é, depois que você acabar o resultado, você vai olhar o resultado e ver se ele pertence a esse universo que eu te dei. Como assim, professora? Vamos supor que eu te dei o universo dos naturais. Nós já estudamos conjuntos numéricos.
Se eu tiver o universo dos naturais e você acabasse de resolver a equação e ela, por exemplo, tivesse dado -3 não é um número natural, é um número negativo, ele é um número inteiro. Então, mesmo que tivesse achado o resultado, -3, se o universo fosse n, não teria solução neste universo. Tudo bem? Então, a solução de uma equação é pegar o resultado e ver se ele está dentro do que é possível trabalhar com ele, tá bom? Então, depende muito do universo dado. Aqui, para dar sempre resposta final, eu vou colocar o universo dos reais, que é o maior conjunto que a gente conhece até o 9º ano, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tipo é uma equação assim, gente, ó, por exemplo, 3x igual a 12, ó, 3x é igual a 12. Em outras palavras, aqui está escrito assim, ó, 3 vezes um determinado número dá 12. De cabeça, você já sabe que é o 4, porque 3 vezes quanto que dá 12? 4. Então, se você já sacou que é 4, já põe x igual a 4, tudo bem? Mas e uma técnica, professora? Como é que resolve isso por uma técnica? Porque o meu papel hoje é ensinar técnica para você. Técnica de resolução de equação, né? Descobrir o valor do x na equação, que seja verdadeiro isso aqui, de modo que a gente possa responder por uma técnica. Então, já sei que é 4, porque 3 vezes 4 dá 12, aqui é vezes, quando não tem nada entre uma letra e um número é sempre vezes, né? Você já sabe disso. Mas como que resolve isso por uma técnica? É simples. Então, se a equação do primeiro tipo, ó, 3 vezes um número é igual a outro, é só você pensar assim, ó, vou isolar a letra. A letra é o x. A letra sozinha vai ser igual. O que já tem desse lado, você mantém, 12. E aqui é o seguinte, não tem um 3 multiplicando o x? Então, o número que multiplica a letra passa dividindo o número do lado de lá. Então, se aqui 3 vezes x dá 12, o x sozinho é o 12 dividido por 3. Cadê a divisão? O sinalzinho da fração é a divisão, né, pessoal? Então, vai ficar 12 dividido por 3. E aí, gente, se for exato, que é o caso aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4. A gente põe o resultado direto. E aí, observe, x igual a 4. Observe esse número. 4 é um número real? Sim. O conjunto dos reais tem tudo dentro. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, né? Nos reais só não tem raízes de índice par de números negativos. Nós já estudamos isso aí, tá? Teve uma aula lá no comecinho do ano sobre conjuntos numéricos. Então, esse é um exemplo de equação do primeiro tipo. Vamos pegar outro, ó. Deixa eu chamar essa aqui de A, vai. B. Por exemplo, aqui, ó. 5x é igual a -13. Ó, também é do primeiro tipo. Por quê? Porque só tem um número vezes o x igual a um número do lado de lá. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Se eu conseguir de cabeça, ó, 5 vezes quanto que dá -13? Ai, professora, o 13 não era a tabuada do 5. Então, não dá para fazer de cabeça. Por isso que é bom saber técnica, tá? Então, 5 vezes um número inteiro não vai dar 13 negativo. Tem que ser um número quebrado. Que número é esse? Então, vamos lá. Operação inversa, ó. Isola o x. X sozinho é igual. Quem já estava do lado de lá, continua, -13. E aqui, se o 5 está multiplicando a letra, ele vai passar dividindo a letra. Então, vai ficar -13 dividido por 5. Gente, -13 dividido por 5, ou você divide e vai dar um número com vírgula, coisa que não precisa fazer, só se fosse necessário no exercício. Vamos supor que isso aqui era alguma coisa que era medida, por exemplo. Medida com vírgula é melhor do que medida com fração. Então, se der fração, ó, tenta dividir o de cima pelo de baixo. Se der exato, parabéns. Se não der exato ou tiver que dar vírgula, você tenta simplificar. 13 e 5 não são da mesma tabuada, então não dá para simplificar. Então, a gente fala que deu -13/500. Esse é o resultado. -13/500 é uma fração negativa. Pertence aos reais? Sim. Tudo pertence aos reais, exceto as raízes de índice par de números negativos. Mas aqui não tem raiz nenhuma. Agora, olha outro casinho aqui, ó. Caso C. Ó, -8x é igual a 2. -8x é igual a 2. Ah, vai dar 4. Não, 8 vezes 4 não é 2. 8 vezes 4 é 32, tá? Então, aqui eu quero contar uma coisa para você. Toda vez que a equação for do primeiro tipo, ó, x igual a número, tanto x igual a número, se o lado do x, não o outro lado, se o lado do x tiver um negativo, você vai fazer uma coisa que é bom fazer. Não é obrigatório, mas é bom fazer. Você vai pegar a equação toda e multiplicar por -1. Por que multiplicar por -1? Quando multiplica por 1, repete o número. Agora, quando multiplica por menos, troca o sinal. Aí, sabe o que vai acontecer? Olha só, ó.
Menos 8x vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, 8x vezes 1 é 8x mesmo. Igual, mais com menos dá menos, 2 vezes 1, 2. Observe o que acontece quando multiplica por menos 1 uma equação. Todos os sinais trocam. Então, o menos 8x vira mais 8x e o mais 2 aqui vira menos 2. Então, multiplica a equação inteira por menos 1, que isso não é problema. Está multiplicando tudo, não pode multiplicar só o lado do x ou só o lado do outro lado, tá? E para que fazer isso? Para que o lado do x fique positivo, ó, igual nessas outras que eu fiz aqui, tá? E agora continua normal, ó. 8x é igual a menos 2. Como é que termina isso? Isola o x é igual. Quem já estava depois do igual continua, menos 2. Quem está multiplicando a letrinha passa embaixo dividindo. Dividido por 8. Gente, menos 2 dividido por 8 não dá menos 4, porque não é menos 8 dividido por 2, é o contrário. Aqui o que dá para fazer é simplificação. Então, aqui a gente vai simplificar os 2 por 2, porque ambos são da tabuada do 2, né? Então, o nosso x vai ser igual menos, não vai jogar o sinal fora, 2 dividido por 2 dá 1, e 8 dividido por 2 dá 4. Então, esse é o nosso resultado, menos 1/4. Menos 1/4 é um número real, porque é uma fração, é um número racional, então tudo normal, tá bom? Então esses aqui foram exemplos de equaçõezinhas do primeiro tipo, certo? Toda equação que você estiver resolvendo, ela vai cair numa do primeiro tipo, aí você termina ela como essa que eu ensinei. Por isso que eu ensinei ela em primeiro lugar. Agora vamos para uma do segundo tipo. Ó, segundo tipo de equação do primeiro grau, com uma variável só. Então, exemplo A. Olha aqui, ó. 6x mais 2 é igual a 5x menos 1. Você percebe que essa equação é diferente dessa do primeiro tipo? Claro, né, gente? Aqui no primeiro tipo tem x de um lado igual ao número sem x do outro lado. Só isso. A do segundo tipo tem coisa misturada, ó. Tem x aqui, mas tem número também. Do outro lado tem x aqui, mas tem número também. Às vezes tem x só de um lado e não tem do outro, mas às vezes tem número desse lado e não tem do outro. Então, a equação que eu estou classificando como segundo tipo é quando ela não é do primeiro tipo. Ou seja, ela tem x de um lado e às vezes do outro também. Ela tem número sem x de um lado e às vezes do outro também, tá bom? Então, qual é a primeira providência que eu devo tomar? Separar. Eu devo fazer o seguinte, ó, eu escolho um membro para ser o primeiro, para ser o membro que vai ter o x. Normalmente as pessoas falam que o primeiro membro, ó, o que está antes do igual, é que vai ter o x. E o segundo membro, que não tem depois do igual, é que vai ter os números sem x, tá? Isso é o normal. Então eu vou fazer isso também para começar, tá bom? Então tudo que é x eu vou deixar desse lado, tudo que não tem x eu vou mandar para o outro. E aí é o seguinte, quem já está no membro dele, ó, membro do lado de cá, x. Membro do lado de lá, sem x. Quem já está no lugar dele, gente, eu só abaixo, não troco sinal. Então, esse 6x já está certo aqui, eu abaixo ele, ó, 6x. Só que olha um detalhe, no segundo membro não tem um 5x aqui, ó, x eu vou mandar para cá. Então, quando eu mudo um elemento de membro, eu troco o sinal dele. Se aqui ele é positivo, ele vem para cá negativo, ó, menos 5x, tá? Tem mais algum x? Não. Então, como não tem mais nenhum x na equação, eu já vou pôr o igual para separar. Do lado de cá já tem o menos 1, que é o membro dos números sem x mesmo. Então, vou manter, ó, menos 1. Não tem nada que trocar sinal. Agora, desse lado aqui, pessoal, ó, desse lado aqui, tem esse mais 2, e esse mais 2 não é x, ó. Ele tem que ir para lá, que é o lugar dos números sem x. Então, eu vou mandar ele para lá. E aí já sabe, se eu trocar um elemento de membro, ele troca de sinal. Como aqui ele era mais 2, quando ele vier para cá, ele vem menos 2. Não tem segredo. Tudo bem, turma? Não tem segredo. Quem já estava no lugar dele, mantém igual no mesmo lugar, com o mesmo sinal. Quem muda de membro, muda de sinal. Quem muda de membro, muda de sinal. E aí, gente, eu fiquei com uma continha do lado de cá e uma continha do lado de lá e o igual separando. Beleza, eu vou continuar o igual separando. Aqui eu vou fazer uma continha de soma algébrica. 6 churrascos menos 5 churrascos, sobra 1 churrasco. 1 churrasco. X. 1x. Quando é 1 não precisa pôr. Quando é menos 1 precisa. Quando é 1 não, tá? Então, ó, 6x menos 5x, 6 tira 5, 1x. E aqui, ó, se eu devo 1 e devo 2, no total eu devo 3. Certo? Não vai fazer menos com menos. Isso aqui não é multiplicação. Aqui também não vai fazer mais com menos, não é multiplicação. É uma soma algébrica.
6 tira 5 dá 1, e devo 1, e devo 2, e devo 3. E agora? Agora, gente, essa aqui terminou, porque ó, você achou o valor do x. X é igual a menos 3. Às vezes, podia ser que caía assim, 2x é igual a menos 3, aí caía no do primeiro tipo, você ia acabar resolvendo ela, mas essa acabou de primeira, tá? Então, essa acabou, achou o valor do x, achou a equação. Menos 3 é número real? Sim. Então, tem solução, tá? Uma coisa que eu esqueci de colocar em todas as outras, gente, ó. Acabou de resolver a equação? Põe a solução. Conjunto solução, põe o que deu, 4. Conjunto solução, põe o que deu, menos 13/5. Conjunto solução, põe o que deu, menos 1/4. Tá bom? Aqui também. Conjunto solução, põe o que deu, menos 3. É lógico que os números estão no conjunto universo dado. Beleza? Outro exemplo dessa aqui de segundo tipo, ó. Exemplo B, vamos colocar aqui, ó. Menos 7 mais 2x igual 8 menos x mais 3x menos 1. Olha lá, quanta coisa eu coloquei aqui. Sem problema, pessoal. Sempre pensar a mesma coisa. No primeiro membro eu vou deixar o que tem x, certo? Então vai ficar assim, ó. Mais 2x já estava no primeiro membro, continua. Continua mais 2x. Continua aqui, não mudei sinal, não fiz nada. Aqui não é x, esse vai para lá mais tarde. Aqui não é x, vai para lá mais tarde, ó. Esse aqui é menos 1x. Então ele vai pular a cerquinha e vai vir para cá. Se ele é menos e vai mudar de membro, ele vai virar mais 1x. Eu não sou obrigada a colocar 1, só estou colocando para eu não esquecer ele depois, tá bom? Olha esse mais 3x também, ó. Ele também é x, então ele também vem para lá. Ele muda de sinal, ele vem menos 3x. Quem mudar de membro, muda de sinal. Quem vai mudar de membro? Você. Você vai pôr os x do lado de cá e os que não são x do lado de lá. Acabaram os x? Acabaram. Então agora você vai pôr igual e vai começar do outro lado. O que tem do outro lado que é número? Esse 8 fica aqui mesmo. Esse menos 1 fica aqui mesmo. Agora, esse aqui é número, sem x, ó, menos 7. Então ele vai para lá. Se ele vai mudar de membro, ele vai mudar de sinal, ele vai virar mais 7. Quem mudar de membro, muda de sinal. Quem já estava no membro certo, continua com o mesmo sinal, tá? E aí, vamos lá, ó. Somando agora. 2x mais 1x são 3x. 3x tira 3x dá 0x. 0x, o que eu faço? Ponho 0x. Porque se eu colocar só x é 1x, tá? Então se der 0, você tem que pôr 0. 0x é igual 8 menos 1, 7. 7 mais 7, 14. E como é que termina isso? Ó, caiu numa equação do primeiro tipo. Você viu? Caiu no primeiro tipo. Como é que termina a equação do primeiro tipo? Isola o x. X sozinho é igual. Quem já estava depois do igual, 14. E aí, gente, ó, quem estava do lado de cá multiplicando a letra, passa embaixo dividindo. Vai dividir por 0. E aí eu te falo um detalhe. Divisão por 0 não existe. Existe assim, 0 dividido por 0, que dá qualquer número. Agora, um número dividido por 0, não existe isso na matemática. Não existe divisão por 0. Então aqui, ó, não pertence nem aos reais, nem a conjunto nenhum. Aqui eu coloquei aos reais porque o universo que eu te dei é reais. Então essa equação, sabe qual é a solução dela? Ó? Conjunto vazio. Não tem solução. Conjunto vazio não pode pôr dentro da chave, tá? Senão ele não fica mais vazio. Ou é a bolinha cortada ou é a chave vazia sem nada dentro. Tá bom? Então olha um caso aí de conjunto vazio. Vou dar um último exemplo aqui, de segundo tipo ainda. Item C, ó. 4 menos 3x mais 8 menos x é igual 10x mais 7 menos 1. Olha só, coloquei bastante coisa, só para a gente ter bastante coisa para movimentar, mas não quer dizer que a equação está sempre cheia de termos assim, tá? Então vamos lá. X para cá, número sem x para lá. Então vamos começar? Esse não é x, então depois eu vou jogar ele para lá. Esse é x, ó, menos 3x, então ele já vai ficar aqui mesmo. Ele não muda de sinal porque ele já estava antes do igual. Esse não é x, vai para lá daqui a pouco. Esse é x, continua aqui, menos 1x. Quer pôr o 1, põe. Não quer pôr, não põe, não tem problema. Então, tudo que era x já ficou aqui com o mesmo sinal. Agora, do lado de cá, eu tenho esse 10x, que é x, devia estar aqui. Então, vamos mudar para cá? Quem mudar de membro, muda de sinal. Ele era positivo, vai vir para cá negativo. Não tem mais x, então é hora de pôr o igual para separar. Do lado de lá já começa com quem tem, que é número. Então tem o mais 7, tem o menos 1, eles não mudam de sinal porque já vão ficar no mesmo lugar.
Agora, do lado de cá, ó, esse mais 4 é número, vai para lá, vira menos 4. Esse mais 8 é número, vai para lá, vira menos 8. O sinal que ele tiver, ele troca, porque ele mudou de membro. Agora, fazendo continha, ó, continha normal. Como é tudo negativo, é tudo dívida, ó. Devo 3x e devo 1x, devo 4. Devo 4 e devo 10, devo 14, gente. Nada de fazer menos com menos com menos, não. É tudo dívida, é dívida, soma todas as dívidas. Então, se você deve 3, deve 1 e deve 10, no total você deve 14x. Igual. Do lado de cá, olha aqui, ó. Você deve 8 e deve 4, então você deve 12. Deve 12, deve 1, deve 13. Você deve 13, só que você tem 7. 7 mais 6 dá 13, então você vai pagar e ainda vai ficar devendo 6, tá? Então, ó, pode fazer assim também, ó. 7 menos 1, 6. Tenho 6, e devo 12, devo 6 do mesmo jeito. Olha, caiu numa equação do primeiro tipo. Lembra que eu falei que todas do segundo tipo caiu no primeiro tipo? Aliás, todas vão caindo uma no tipo da outra até chegar no primeiro. Caiu no primeiro tipo, aconteceu aquilo que a professora mostrou lá no exemplo C. Ó, o lado da variável está negativo. O outro também tá, mas o que importa é esse, ó. Tem um sinal de menos aqui? Multiplica a equação por menos 1. É assim, ó, passo parênteses por menos 1. Quando multiplica por menos 1, troca os sinais. Então, quem era menos 14x vira mais 14x. Quem era menos 6 vira mais 6. Todo mundo muda de sinal, tá? E mantém o igual. Aí, resolve como a equação do primeiro tipo? Isola o x igual. Quem já estava depois do igual, mantém. Quem era vezes 14 passa dividido por 14. 6 é menor que 14, não dá para dividir, mas dá para simplificar. Então, aqui nós vamos dividir, ó. O maior número na tabuada que divide os dois ao mesmo tempo é o 2. Então, o nosso x vai ser 6 dividido por 2 dá 3. 14 dividido por 2 dá 7. Esse é o resultado da nossa equação. 3 sétimos é um número real? Sim, é um número real. Então, a solução é o nosso 3 sétimos. Solução 3 sétimos. Tá bom? Então, esse aqui foi um exemplo mais de equação do segundo tipo. Vamos ver mais uma só de terceiro tipo, tá bom? Acho que senão a aula vai ficar muito grande, tá, pessoal? Vou fazer mais uma agora, vou mudar para o terceiro tipo. Então, vamos lá, terceiro tipo, que eu tô chamando de terceiro tipo, tá, pessoal? Terceiro tipo de equação de primeiro grau. Vamos colocar um exemplo aqui assim, ó. Menos 3 que multiplica x mais 1 igual 2 menos x mais 4 mais 5 vezes menos x menos 1 e mais 10. Olha lá, que equação zona que eu inventei, ó. Por que eu estou chamando isso aqui de terceiro tipo? Equação, gente, ó, que tem multiplicação para distribuir ou sinal para distribuir, tá? Então, é isso que eu estou chamando de terceiro tipo, tá ok? Então, como que faz isso? Você vai começar distribuindo tudo que é necessário. Por exemplo, aqui é a distribuição de uma multiplicação. Aqui não, a distribuição de um sinal. Aqui você não vai fazer 2 vezes, porque não é 2 vezes. Aqui você vai fazer 3 vezes, porque é 3 vezes, tudo bem? Então, vamos começar aqui, ó. Distributiva. Menos com mais dá menos. 3 vezes x é 3 vezes x. Não tem o que fazer. Menos com mais dá menos. 3 vezes 1 é 3. Igual. Aqui não é vezes. Então, esse 2 só abaixa. Abaixa esse 2, ele não vai multiplicar por ninguém, gente. Não é multiplicação, é menos. Agora, o menos, tanto faz um menos ou mais, ele tem que distribuir com o parênteses, se ele estiver na frente de um parênteses, tá? Então, você vai fazer assim, menos com menos, mais 1x. Menos com mais, menos 4. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Agora, aqui é vezes, ó. Esse 5 é vezes, então aqui sim, você vai multiplicar e vai distribuir. Então, ó, mais com menos é menos, 5 vezes x é 5 vezes x, não tem o que fazer. Agora, mais com menos dá menos, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 1, 5. E aquele mais 10, copia. Na matemática, o que não resolve, copia. Sempre é assim, com tudo. Agora, caiu numa do segundo tipo, você percebeu? Ó, não tem distribuição de nada para fazer, caiu numa equação do segundo tipo.
O que a gente faz? Separa. X para cá, número para lá, tá bom? X para cá, número sem X para lá. Então, vamos ver. Quem que já era X e estava aqui, ó? O menos 3x continua aqui. Esse não é X, ó. Esse não é X. Foi para o segundo membro. Aqui não é X. Esse é X, ó. Se esse é X, vem para cá com o sinal trocado. Então, ele vem menos X. Esse não é X. Esse é X, ó. Vem para cá com o sinal trocado, mais 5x. Esse não é X e esse não é X. Então, quem é X já estava aqui, continua. Quem era X e estava no membro errado, vem para cá com o sinal trocado. Hora de pôr só os números sem X, separa e põe igual. Comece no membro dele já, ó. Comece aqui, ó. 2 já estava aqui, continua. Menos 4 já estava aqui, continua. Menos 5 já estava aqui, continua. Mais 10 já estava aqui, continua. Agora, olha esse menos 3 que estava antes do igual. Ele vai ter que ir para lá. Então, ele vai mudar de membro, ele vai mudar de sinal. Só ele vira mais 3. Agora é só juntar os termos semelhantes. Vamos lá? Ó. Devo 3 e devo 1, devo 4. Devo 4 e tenho 5 para pagar, vou ficar com 1x. Ó, esse aqui vai cair no primeiro tipo, mas já vai terminar na primeira linha, porque já vai achar o valor do x. Igual, aqui se der cancelamento pode fazer, tá? Mas não tem aqui, ó. Vamos lá? Olha aqui, ó. Menos 5 com mais 2 dá menos 3. Aí esse menos 3 com esse mais 3, cancela. Se quiser fazer assim, pode. E aqui, ó, tenho 10 e devo 4, tenho 6. X é igual a 6, é o resultado da equação. Podia fazer assim também, ó. 2 mais 10, 12. 12 mais 3, 15. 15 tira 5, 10. 10 tira 4, 6. Como você quiser, usando a regra do tem e do devo. Ó, aqui nem caiu no primeiro tipo, porque já caiu no resultado. Ó, o x já vale 6. Se caísse no primeiro tipo, você ia passar dividindo. Como já deu o resultado final, beleza. 6 é um número real, então já é a solução. Então, conjunto solução, 6. Certo, pessoal? Deixa eu ver se a aula está muito grande. Vamos lá? Entenderam o terceiro tipo? Então é só distribuir, tá bom? O que eu vou chamar de quarto tipo agora é uma que tem a fração, ó. Quarto tipo. Quarto tipo é uma que tem a fração. Então, por exemplo, assim, ó. Vou dar um exemplo só também, porque não precisa mais do que isso, tá? Ó, 1/3 mais x sobre 2 menos 4x igual 2 menos 5x mais 1/5. Olha só. Então, o que tem de diferente nessa equação? Tem fração. Se tiver uma fração que seja, gente, eu já coloco ela no quarto tipo, tá? Só que ela tem fração, mas não tem distribuição, porque a outra que eu vou ensinar daqui a pouco, ela tem fração e distribuição, tá bom? Eu vou colocar mais uma coisinha aqui ainda, ó. Deixa eu ver. Não, vou colocar no sexto tipo, deixa pra lá. Ó, então tem uma fração, pelo menos, tem mais do que uma, e nós vamos fazer o que então com esse exercício? Toda vez que a equação tiver esse aspecto, a gente vai pôr, primeira coisa, 1 embaixo de quem não tiver nada. Ó, toda fração que não tiver nada embaixo, você põe 1 para não esquecer. E vamos ter que tirar o MMC dos denominadores para manter um denominador só para todo mundo, já que cada uma tem um diferente, tá? Então, a gente vem aqui no rascunho e faz MMC de 3, 2 e 5, tá? Lá o nosso velho MMC do sexto ano. Tem número par? Divide por 2. Quem não é par, mantém. 2 dividido por 2 dá 1, 5 é ímpar, mantém. Por 2 não tem ninguém, tem um número que é o 3, que é primo, só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1, aqui já era 1, 5 não divide por 3, abaixa. 5 é primo, só divide por ele mesmo, dá 1, o resto tudo já era 1, tá? E aí multiplica. 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 5 são 30, então a gente vai trocar todos esses números aqui de baixo por um denominador só, que é 30. Você pode pôr um 30 para cada um, ou fazer como eu estou fazendo economicamente, pôr um traço só e o 30 para todos. E aí faz o quê? Copia os de cima? Lógico que não. Quando você tira MMC, o que você tem que fazer agora é pegar esse MMC, dividir pelo de baixo e o que der o resultado multiplicar pelo de cima em todas as frações. Isso é assim para fazer soma algébrica de frações também, gente. Não muda isso não, tá? Então pega o de baixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Assim, ó. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Então põe o 10 aqui.
1/3 é o mesmo que 10/30, claro. Mantenha o sinal. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes x são 15x, ou seja, x sobre 2 é o mesmo que 15x sobre 30. Tem que manter a proporcionalidade, gente, ó. 1 para 3 é 10 para 30. 1x para 2 é 15x para 30. Menos 30 dividido por 1 dá 30. 30 vezes 4 são 120. 120 mantém o x. 4x inteiro é o mesmo que 120 dividido por 30. 120 por 30 não dá 4? X. Mantenho igual. 30 dividido por 1 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Ó, tem lógica. 2 dividido por 1 é o mesmo que 60 dividido por 30. Menos 30 dividido por 1 dá 30. 30 vezes 5x são 150x. Onde tem x você põe, onde não tem você não põe. Olha lá, 5x é o mesmo que 150x dividido por 30. 150 por 30 não dá 5? E o último, mais 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. Ou seja, 1 em relação a 5 é o mesmo que 6 em relação a 30. Então, essa parte de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima é para você manter a proporção dos de cima com o novo de baixo, certo? Feito isso, pessoal, corte o MMC. Esse MMC só serviu para a gente descobrir quem eram os proporcionais aqui em cima. Agora caiu numa do segundo tipo, ó. Veja, tá vendo, ó? Aí, ó. Caiu numa equação do segundo tipo, ó. X e números misturados. O que você vai fazer? Separar. Igual no segundo tipo. Ela não cai no terceiro tipo, tá? Ela pula direto desse aqui para o segundo tipo. E aí, vamos lá. Mantém x no primeiro membro, então vai ficar 15x continua aqui, esse 10 daqui a pouco vai estar lá. Menos 120x continua aqui, mesmo sinal, não estou mudando de membro. Agora sim, ó. Esse menos 150x, ó, ele vai mudar para cá, então ele vai virar mais 150x. Acabaram os x? Separa, então põe o igual. Quem já estava desse lado aqui que era número, ó, o 60 e o mais 6. Já estava aqui, continua com o mesmo sinal, não está mudando de membro. Agora, esse 10, ó, ele vai para lá. Então, como ele vai para lá, ele vai mudar de sinal. Ele era mais 10, ele vai virar menos 10. Tem algum outro número aqui para mandar para lá? Sem x? Não. Então, acabou. Beleza. Agora é só fazer continha, ó. Vamos lá? Ó, tenho 150, pago 120, fico com 30. 30 que eu tenho mais 15 aqui, 45. Então, 45x igual 60 menos 10, 50. 50 mais 6, 56. Ó, caiu no primeiro tipo. É só isolar o x. Então, o x sozinho vai ser, quem já estava aqui é o 56. O 45 que estava multiplicando, passa dividindo 45. Ó, 56 e 45, tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Dá exato 56 por 45? Não. Então, acaba aqui, ó. Esse é o resultado. É um número aliás, um número real? Sim. Toda fração é real, tá? Então, o conjunto de solução é o que deu. 56, 45 avos. Certinho? E vamos lá para o quinto tipo. Quinto tipo de equação. Quinto tipo de equação. Eu vou colocar essas com fração mesmo, só que um pouquinho mais complicadas, tá? Por exemplo, assim, ó. Olha só essa aqui. X menos 2 sobre 3. Menos, o menos na linha. Aí abre um traço aqui, ó. 1 mais 4x sobre 2. Igual. X, 2x terços. Menos. Aí eu vou colocar um traço aqui, ó. Menos x mais 2 sobre 4. Você viu a diferença dessa aqui para essas, ó? As duas têm fração, só que nessa aqui eu coloquei só uma coisinha em cima do tracinho da fração. Aqui eu já coloquei, ó, uma diferença, uma sominha, tá vendo? Ó, uma soma algébrica em cima do traço grande de fração. Então aqui é só tracinho pequeno de fração e aqui tem traço grande. Então, quando tem traço grande de fração, o segredo que a gente vai fazer, gente, para não errar essas equações, não é já começar pelo MMC, é separar esses traços, deixar igual essa aqui, ó, com traço pequeno, tá? Eu faço assim, eu acho muito mais simples. Eu poderia fazer o MMC direto e depois abrir parênteses e tal,
Mas o jeito que eu vou ensinar para vocês é o jeito mais simples e menos difícil de você, aliás, com menos problema de você errar, tá bom? Então, quando tiver fração, mas tiver traço com um número grande assim em cima, ó, tração, a gente vai fazer uma separação primeiro. Então, a gente vai fazer assim, ó. Se não tiver sinal na frente, é só separar mesmo. Então, você vai deixar, ó, x sobre 3 e menos 2 sobre 3. Ó, cada uma num traço, tá? Então, isso é bom fazer que a gente não erra. Então, x sobre 3 menos 2 sobre 3. Agora, nessa aqui, muito cuidado, porque tem um menos na linha, ó. Esse menos, gente, ele distribui para isso aqui, tá? Então, os alunos erram muito aqui, ó. Então, esse menos na linha na frente do tração, ele distribui. Então, vai ficar assim, ó. Menos com mais, menos 1 sobre 2, ó. Então, a gente vai distribuir e separar. E aqui também, ó, menos com mais, menos 4x sobre 2. Tudo bem? Então, se tiver um menos ou um mais na frente do tração, ele vai separar, igual separou aqui, só que vai distribuir, tipo como se tivesse um parênteses, tá? Então, menos com mais, menos 1 meio, menos com mais, menos 4x meios. Põe igual, normal. Aqui já é um tracinho só, então é só copiar. 2x sobre 3. Ó, aqui tem o problema de novo. Então, aqui nós vamos, ó, separar e distribuir o sinal, tá? Então, ó, menos com menos, mais x sobre 4, menos com mais, menos 2 sobre 4. Então, a primeira passagem é isso, é separar, cada um no seu tracinho, e distribuir o sinal que tiver na frente do tração, com a regra de sinal, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. E agora, gente, observe, ela caiu nessa do quarto tipo, ó. Aí, ela caiu no quarto tipo. Caiu no quarto tipo, tira o MMC. Então, agora que é o momento de tirar o MMC, tá, gente? Agora. Então, a professora vai passar um tração aqui. Vamos tirar MMC, então, de 3, 2 e 4. Ó, 3, 2 e 4. Quem souber de cabeça faz, quem não souber faz o MMC. Tem número par, divide por 2. O 3 não divide, abaixa. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda tem o 2, divide de novo por 2, aqui vai dar 1, aqui já era 1 e aqui abaixo 3. Aqui divide por 3, dá tudo 1 e acaba. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 dá 12. Então o MMC é 12, pode pôr um 12 para cada um ou pode pôr um 12 só econômico. E aí já sabe, copia de cima? Não. Toda vez que tem isso aqui, ó, divide pelo de baixo, o que der multiplica pelo de cima. Em tudo que tira MMC faz isso, gente. Então vamos lá? Ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1x é 4x. Menos 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 são 8. Menos 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 são 6. Menos 12 dividido por 2 são 6. 6 vezes 4, 24. 24 acompanhado do x. Igual. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8x. Tem x, você põe, não tem, você não põe. Mais 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1x são 3x. Menos 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 2 são 6. Fez isso? Corta MMC, que ele só servia para descobrir os números de cima. Agora caiu numa equação do segundo tipo, é só a gente separar. X para cá, número sem x para lá. Quem já era x que estava desse lado é o 4x. Esse não tem x, esse não tem x, esse tem x, ó, menos 24x, menos 24x. Ó, desse lado tem o 8x, vai ter que vir para cá, então ele vai mudar de membro, ele vai virar menos 8x. Esse mais 3x também vai mudar para cá, então vai ficar menos 3x. Acabaram os x, põe o igual para separar um membro do outro. Vai no segundo membro, quem já era sem x aqui, o menos 6, copia ele, não muda o sinal dele, já estava aqui, continua, né, lógico. Agora, desse lado, quem vai para lá? Quem vai para lá, ó. Esse menos 8 vai para lá, vai virar mais 8. Esse menos 6 vai para lá, vai virar mais 6 e não tem mais nada para mudar. Pronto, agora é só fazer continha. Ó, como você quiser, tá? Eu vou fazer assim, ó. Devo 24 e tenho 4, eu pago 4 e fico devendo 20. Devo 20 e devo 8, devo 28. Devo 28 e devo 3, devo 31. Devo 31x, tá? Então, ó,
Pode fazer assim também, ó, 24 com 8, 32, 32 com 3, 35, tira 4, 31. Também tá certo. E é negativo porque você deve mais do que tem. Igual, ó, menos 6 e mais 6 dá para você fazer o cancelamento, se você quiser, aí sobra direto só o mais 8. Ó, caiu no primeiro tipo, é só lembrar que aqui tem o menos do lado negativo, ó, do lado x. Então a professora vai multiplicar por menos 1. Então vai ficar mais 31x e aqui menos 8. Lembra que quando multiplica por menos 1, só multiplica no primeiro tipo, hein? Quando multiplica por menos 1, troca sinais? Então ficou assim, e agora é só isolar e achar o valor do x, porque está no primeiro tipo, ó. X é igual, menos 8 já estava aqui. Quem está multiplicando passa embaixo dividindo. 31 e 8 não dá para simplificar, não dá para fazer nada, então acaba aqui mesmo. É a nossa solução. Então, solução, menos 8, 31 avos. Certinho? E aqui, pessoal, agora eu vou dar já a última, que eu classifico como sexto tipo, tá bom? Só que acho que eu vou fazer na outra linha, porque eu não quero ficar mudando de página depois. Então, aqui vai ser a nossa do sexto tipo agora, que é a última equação, a mais difícil que poderia ter, tá bom? Então, sexto tipo, mas ela é mais difícil se a gente não soubesse as outras antes. Mas como a gente já sabe, então a gente não vai ter mais dificuldade, tá? Sexto tipo eu vou misturar então, ó, o quarto com o quinto com o terceiro, tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó, menos 3 quartos que multiplica x mais 1 meio, menos 2 que multiplica menos 1 mais 3x quartos e menos 1 quinto igual menos 6 que multiplica menos 1 menos meio. Ah, esqueci de pôr o x aqui, vou pôr o x aqui então, x, tá? Então, por que eu classifiquei ela de sexto tipo assim? Porque ela, gente, olha só, ela tem distributiva, tá vendo? Tem vezes, ó, distributiva com fração. Então, quando tem distributiva com fração, o que a gente faz? Distribui antes de tirar MMC. Então, nada de fazer MMC, gente, enquanto tem multiplicação por fazer. Então, com qualquer equação, misturados os tipos, não tem problema. Se você tiver fração e distribuição, multiplicação ou distribuição de sinal, primeiro você distribui, tá? Então, vamos lá. Só que já distribui e já separa. Não deixa misturado. Ó, menos com mais dá menos. 3 vezes... Ah, já põe o zoom aqui embaixo onde não tem, ó. Onde não tem nada, você enche de 1. Enche de 1 embaixo para não se perder, tá bom? Menos com mais, menos. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 1, 4. Multiplicação não é em cruz, gente. Distributiva é esse com esse e esse com esse. Em cima com em cima, embaixo com embaixo, tá? Vamos para outra, ó. Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, ó, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Agora para o outro, ó. Também é multiplicação. Menos com menos, mais. 2 vezes 1 são 2. 1 vezes 1 é 1. Menos com mais é menos. 2 vezes 3x são 6x. E 1 vezes 4 é 4. E aquele menos 1... Ai, gente, esse menos 1 sobre x não é assim não, tá? Não pode ter um x embaixo não, tá, pessoal? Desculpa, a professora errou aqui, ó. Vou mudar esse x aqui. Esse x não era para estar aqui. Tá? Isso é uma expressão algébrica, que não é esse caso.